Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. No vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw do último dia 15 de junho de 2016. Se você gosta de um bom dorama samoano, esse foi o show para você. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu, incluindo o resultado das duas lutas do torneio King and Queen of the Ring, que classificou os primeiros finalistas para o torneio, assista esse vídeo do começo ao fim, porque olha, deu pra gente encarar o show e ficar aliviado depois. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Você já sabe o que a gente pede, não vou ficar insistindo. Vamos que vamos para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou aí com o Roman Reigns vindo pro ringue com os seus cupinchas, né? Seus cupinchas da Bloodline. E aí o Roman, ele veio pro ringue e basicamente começou uma sessão de afago aí ao ego de todo mundo, né? Pediu pro público reconhecê-lo, depois pediu pro público reconhecer o Jay, né, o seu braço direito. Depois ele pediu, olha, ele falou assim, eu já sei que o pessoal vai querer atazanar a nossa vida, dizendo que eu favoreço o Jay, mas olha, se não tivesse o Big Jim, não teria o Jay, não teria o braço direito. Então reconheçam o Big Jim. Aí todo mundo reconhece o Big Jim, não sei o quê. E aí, cara, nessa história toda, o Jacob Fatu tá com o braço para baixo, né? Ele não reconhece nenhum dos dois. Ele reconhece o Roman, mas não reconhece o Jimmy e não reconhece o Jay. E aí começa uma treta, o Jay começa a discutir, ele começa a falar que o Jacob tem que reconhecer ele, que não sei o que e tudo mais. O Jacob chega e fala, eu só reconheço o chefe da tribo. Eu só reconheço o Roman, né? O Roman vai falar com ele e tudo mais. E aí o Roman chega e fala assim, olha, você tá certo, eu não gosto de gente que só fica falando sim e tal. Eu gosto que você tá aí, você se sentia um outsider da Bloodline e tal, mas eu tô aqui para te dizer que você está dentro da Bloodline. E aí ele chega e dá essa ulafala diferente aí pro Jacob Fatu, uma ulafala de madeira, e dá essa ulafala para o Jacob, reconhecendo ele como um membro da Bloodline. Cabe ressaltar que na transmissão em inglês eles não falaram nada em especial sobre essa ulafala, mas na transmissão em português, o Marco Alfaro teria dito que essa ulafala representa a pessoa que fica na outra cabeceira da mesa, né? Cada mesa tem duas cabeceiras. O chefe da tribo fica em uma cabeceira. Na outra cabeceira ficaria uma pessoa de apoio, né? Então, ficou aquela dúvida, né, sobre o simbolismo dessa ulafala, porque na transmissão em inglês eles não falaram, tá? Agora, é importante que a gente ressalte que durante toda essa história aí, essa puxação de saco aí do Roman pro Jacob, o Jay não curtiu muito, tá? O Jay tava lá reclamando, o Jimmy tentando segurar ele, não sei o que. E aí, no final das contas, eles foram e reconheceram lá o Roman Reigns. Eles estavam indo embora, e aí tinha um ator de uma série aí que a WWE vai fazer, né? Não a WWE, vai ser, a Netflix vai fazer essa série com esse ator. Esse ator cumprimentou o Roman Reigns, ele foi tentar cumprimentar o Jey Uso passou reto, o Jimmy Uso cumprimentou ele. Quando o Jacob Fatu passou, ele deu um tapinha nas costas do Jacob e mexeu na ulafala. Quando ele fez isso, o Jacob Fatu arrastou ele, tá? E pegou ele para dentro do ringue, né? E começou a atacar ele, deu cabeçadas, socos, né? E ameaçou mandar um Samoan Splash. Quando ele ameaçou, o Roman tentou segurar, né? O Adam Pearce estava pedindo para ele impedir que o Jacob pulasse, mas aí o Roman mandou o Jacob pular e ele mandou um splash samoano devastador no coitado do ator, cujo nome é Eric André, nome bonito, né? Acertou o ator. Depois, quando eles estavam indo embora, o público estava pedindo de novo, tal. Aí o Roman chegou lá, vai de novo, vai. Aí ele foi, o Jacob mandou mais um Samoan Splash no coitado do ator aí, que o pessoal falou que era o Carlito, né? Porque ele lembra um pouco por causa do cabelo. Mas enfim, esse foi o primeiro de vários segmentos da Bloodline ao longo do show, tá? Nós tivemos, depois disso, os Usos reclamando com o Roman Reigns pelo ataque do Jacob, falando que essa não era a jogada que havia sido combinada. E aí o Roman falando que ele mudou a jogada e que ele precisava de alguém para cuidar do LA Knight, que estava falando muita besteira da Bloodline. O
Roman se pergunta se ele deveria mandar o lobisomem pra cima deles. O Jay se oferece e fala que iria acabar com a raça do LA Knight, mas aí o Jimmy se oferece para poder falar com o LA Knight, conversar com ele, né? E isso iria desembocar num segmento mais para frente do show. Depois disso a gente teve a primeira luta da noite, né? Na verdade aqui tá a Charlotte Flair, né? Ih, mas tá fora da ordem as imagens do show. O que fazem, WWE? Essa luta aqui da Charlotte Flair com a Roxane Perez é uma luta que aconteceu lá na frente do show, foi a terceira luta do show. Eles pularam 2 lutas, mas enfim. Vamos seguir a ordem das imagens que eles apresentaram aqui, né? Essa luta, ela veio depois de um segmento em que a Roxane Perez, ela falando com a Liv Morgan nos bastidores, disse que ia quebrar a Charlotte para que ela não chegasse a 100%. Na sexta-feira, a Charlotte e a Liv Morgan vão se enfrentar pela semifinal do Queen of the Ring. E aí, depois a Liv Morgan tentou seduzir o Danhausen para ele zicar o Oba Femi, que iria enfrentar o Dominic. E aí o Danhausen, ele pediu dinheiro, clipe musical e tudo mais. E aí a Liv Morgan simplesmente foi embora, né? Então acabou que o Danhausen não zicou o Oba Femi. Lembrando que depois eles fizeram uma vinheta maravilhosa do Danhausen com a história de ele ter deszicado os Knicks e os Knicks terem ganho o título da NBA depois de 53 anos. Né? O pessoal de Nova York esperou muito tempo para poder comemorar esse título aí. Então, graças ao Danhausen, eles conseguiram. Bom, vamos falar então dessa luta. Essa luta foi a terceira luta da noite, mas está com as imagens totalmente fora de ordem aqui. Basicamente, a Roxane Perez, ela tentou ali fazer frente a Charlotte Flair em alguns momentos, mas a Charlotte, ela dominou boa parte da luta. Né? Mais para frente, a Roxane começou a atacar o braço da Charlotte Flair, e essa foto aí foi muito louca, né? Essa foto aí do braço da Charlotte aí com a Roxane pisando foi loucura. Mas ela continuou alvejando o braço da Charlotte, a Charlotte conseguiu se recuperar, e aí mais pra frente a Charlotte acabou vencendo a luta. Uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas. Foi uma boa luta de televisão. Teve alguns momentos ali meio esquisitos, e a Roxane, ela tem um estilo que ela vai meio que alentando a luta, que acaba, acho que dá uma avacalhada assim na história como um todo, né? Mas enfim, Charlotte Flair acabou vencendo com um figure 8 com um braço só. Tá? É bem provável que as imagens vão aparecer depois, aí mais pra frente, nessa sequência de fotos aí, que com certeza o Danhausen zicou o pessoal do portal da WWE, tirou completamente da ordem. E a WWE sempre dando um jeito de avacalhar com nós, criadores de conteúdo, que tenta fazer review dos shows. Fala sério, que fazem WWE? Bom, aqui sim, agora temos a imagem aí da Io Sky, que enfrentou a Raquel Rodrigues na primeira... Meu Deus! Olha, eu vou acabar... Olha... Eu vou dar um heel turn pra cima da WWE, cara, no meio do vídeo. Sem brincadeira. Ô, WWE, vocês estão de sacanagem com a minha cara, né? Pô, eu tô tentando aqui fazer meu trabalho, divulgar vocês, e vocês me deixam no site com as imagens todas avacalhadas assim? Pelo amor de Deus, vocês querem dificultar a minha vida? Eu tô aqui com meu filho com febre aqui em casa, tentando fazer meu trabalho para divulgar vocês nesse país que ninguém gosta de luta livre, e vocês não dão a mínima para mim, não me ajudam botando as imagens na ordem do show. Não é possível, meu Deus do céu. Aff, Maria, vamos continuar, né? Vamos continuar aqui, ó. Tem as imagens aí. Ai. E aí eles estão intercalando com as imagens da Io Sky com a Raquel Rodrigues. Olha. WWE, eu acabo com a raça de vocês. Olha, tá tudo intercalado, cara. Fala sério, eu não consigo acreditar nisso, cara. Olha o que a WWE fez, cara. Olha, mas... Olha, dá vontade de nem falar nada, tá? Aqui tá a Charlotte, que durante a luta foi jogada pela Liv Morgan, né? Foi jogada pela Liv Morgan no poste. E aí a gente continua com a Io Sky e a Raquel Rodrigues. Ah, cara, não dá, cara. Olha, mano, cara, isso aqui é intancável, cara. Isso é intancável. Eles literalmente intercalaram as imagens das duas lutas de propósito, cara. Pelo
amor de Deus, olha, cara, inadmissível isso aqui, tá? Inadmissível. Tá? Acha aqui tá a imagem da ponte da Charlotte que vem sendo com um figure eight usando um braço só. Aqui deu uma enrolada, tá? Porque ela uma hora fingia que tava com um braço zoado, outra hora fingia que tava com outro braço zoado, tá? E aqui as imagens da luta da Io com a Raquel Rodrigues, né? Que foi uma boa luta, tá? Foi uma luta de 10 minutos, que a história da luta foi a Io Sky apanhando bastante da Raquel Rodrigues na primeira parte da luta e depois a Io Sky voltando com seus movimentos aéreos. Aí a Raquel Rodrigues dando uma rasteira na Io Sky, a Io Sky batendo de cara na mesa dos comentaristas. Aí a Io Sky conseguiu reverter uma tentativa de Vader Bomb da Raquel Rodrigues e conseguiu mandar um Power Bomb e ela conseguiu sustentar a Raquel nos ombros por alguns segundos antes de aplicar o Power Bomb, e aí depois ela mandou o Over da Moonsault para 3. Vitória da Io Sky, vitória limpa, ao contrário da luta da Roxane Perez, que a Liv Morgan interferiu. Aqui na luta da Io Sky e da Raquel, a Liv não interferiu, ó, reparem isso. A Liv Morgan, até que ficou legal aqui no final das contas, assim, intercalado de fotos, pelo seguinte: a Raquel não teve ajuda da Judgment Day. Não teve. O Dominic teve. A gente já vai falar sobre isso. E a Roxane Perez teve ajuda da Liv Morgan. Então, a Raquel Rodrigues, ela pode chegar e pode perguntar assim, mas vem cá, por que você ajudou a Roxane e não me ajudou? Por que você estava no corner da Roxane e não estava no meu? Que história é essa, né? A Raquel Rodrigues pode alegar isso. No final das contas, a Io Sky vence a luta, avança para a final. Essa luta eu vou dar 3 estrelas e 75. Em 10 minutos de luta, as duas mandaram muito bem. E o resultado foi muito legal, com a vitória da Io Sky, que avança para a final e assim deixa a gente todo aliviado, porque pelo menos o torneio não vai servir para resolver completamente os problemas da Judgment Day. Pode ser que isso se desenrole na sexta-feira, né? Eu achei que a Raquel Rodrigues ia perder a luta por conta da Liv Morgan, não aconteceu, perdeu limpo. Vamos ver na sexta-feira o que vai acontecer. Depois disso, a gente teve uma segunda luta, né? Que foi uma luta entre Chad Gable e Rusev, né? O Chad Gable fazendo a sua primeira luta desde o seu retorno, desde quando ele perdeu a máscara do El Grande Americano. E aqui cabe ressaltar uma coisa, que o Chad Gable veio para o ringue com uma música nova, tá? O Chad Gable veio com uma música nova e essa música é legalzinha, mas não combina com o Chad. Sinceramente, a música não combina com o Chad Gable. Eu já falei aqui algumas vezes, eu achava que o Chad Gable, ele deveria vir com a música do Kurt Angle, né? Eu até sugeri um fantasy book em que o Kurt Angle viria para conversar com o Chad, reconheceria ele como futuro da luta livre clássica, né? Lembrando que o Chad Gable vem da luta livre olímpica, assim como o Kurt Angle. E aí o Kurt Angle passaria a tocha para o Chad Gable, oferecendo a sua música. E aí o Chad Gable passaria a vir para o ringue com a música do Kurt Angle. Lembrando que o Kurt Angle não foi a primeira pessoa a usar essa música na WWE. O primeiro foi o The Patriot, um lutador mascarado que lutou em 1997 na WWE. Então eu acho que eles poderiam sim ter feito com que o Chad viesse com a música do Angle, ou até um remix da música do Angle. E aí botaram esse rockzinho medonho aí, que olha... eu falei, a música é legal, só que não casa com o Chad. E aí o Chad ainda ficou fazendo assim um gestual para bater palma assim em cima e tal, e ele não casava direito a palma com a música. Então ficou mais esquisito ainda, ficou parecendo um nerd tentando chamar a galera, tá? Mas enfim, a luta dele foi muito boa com o Rusev, tá? Os dois mandaram uma luta tão brutal quanto clássica em matéria de pegadas e arremessos de luta livre clássica, tá? O Chad Gable dominou a primeira parte da luta, depois o Rusev dominou a segunda parte. O Ethan Page estava do lado de fora do ringue e chegou a ajudar o Rusev em alguns momentos.
Aí, no final, ele tentou pegar a mão do Rusev para botar na corda, mas não conseguiu. O Chad Gable puxou o Rusev pro meio do ringue com o Ankle Lock e conseguiu a vitória. E isso depois de ele mandar um Angle Slam. Então, quer dizer, o Chad Gable usou o Angle Slam e usou o Ankle Lock, que são dois finalizadores do Kurt Angle. Por isso que eu digo que ele tinha que vir com a música do Kurt Angle. O Chad Gable é o novo Kurt Angle. E seria melhor se todo mundo assumisse isso. Né? Se a WWE entendesse isso, o Chad Gable entendesse isso, e ele usasse a persona do Kurt Angle, não seria um problema. O Kurt Angle se aposentou da WWE há 10 anos. Há 10 anos. E se ele passasse a tocha, se ele fizesse o processo direitinho, daria muito certo. Eu tenho certeza disso. Enfim, Chad Gable vence, depois o Ethan Page e o Rusev atacaram ele e eles acabaram sendo salvos pelo Dragon Lee e pelo Rey Mysterio. Tá? Aí tá a foto do Angle Slam, né? Muito bonito. E aí depois ele estava celebrando quando o Ethan Page atacou e aí veio aí o Dragon Lee e o Rey Mysterio para salvá-lo, tá? Então, Chad Gable aí, né, reconhecido pelos lutadores. Cabe ressaltar que numa entrevista antes da luta, ele reconheceu que ele precisava pedir desculpas para mais pessoas e quando ele estava passando os bastidores, ele encontrou o Austin Theory conversando com a Maxine. E aí, quando ele viu a Maxine olhou para ele e deu uma desprezada nele, né? Então, Maxine, né, andando ali com a Austin Theory e a Division e tal, negócio meio estranho, né? Enfim, vamos ver o que a WWE tem aí pro Chad Gable no futuro. Depois disso, tivemos o LA Knight. LA Knight veio pro ringue para continuar a história lá, porque ele foi reclamar com Adam Pearce que aconteceu na luta dele no King of the Ring semana passada, exatamente o que ele disse, que apareceu um monte de gente da Bloodline e ia atrapalhar ele, e foi o que aconteceu com o Solo Sikoa mandando um Samoan Spike no pescoço dele. Lembrando que, na verdade, na luta, o Solo Sikoa meio que ajudou o Royce Keys, né? E aí o Jey Uso se aproveitou, mandando um Uso Splash da terceira corda para cima do Royce, que tinha mandado o Spinebuster no LA Knight. Né? O LA Knight toma o Samoan Spike, o Royce Keys manda o Spinebuster no LA Knight, faz o pinfall. Quando ele tá fazendo o pinfall, o Jey Uso vem da terceira corda, manda o Uso Splash no Royce Keys e faz o pinfall no LA Knight para 3. Tá? Então o LA Knight ele vem pro ringue, ele reclama do Solo Sikoa, reclama da Bloodline, fala que já sabia que isso ia acontecer de novo, assim como já aconteceu no passado, lembrando que o Solo Sikoa era parte da Bloodline, né? E o LA Knight enfrentou o Roman Reigns e a Bloodline atrapalhou a vitória dele, e aí isso acabou fazendo o Jimmy Uso vir falar com ele. O Jimmy falou que ia fazer isso. E aí o Jimmy, ele veio pro ringue e ele basicamente falou, olha, esquece o passado, esquece o que aconteceu alguns anos atrás, não é a mesma coisa, o Solo Sikoa não tá com a gente. Tá? O Solo Sikoa não está com a gente. E aí o Jimmy, o LA Knight falou pro Jimmy o seguinte, olha, ele não tá na Bloodline, então isso significa que se eu der um piau nele, quebrar a cara dele, botar a cara dele aqui, afundar a cara dele aqui nesse ringue, vocês não vão fazer nada. E aí o Jimmy fala, é exatamente isso que a gente tá falando. Só que quando ele fala isso, o Jey Uso vem pro ringue. Quando o Jey Uso vem pro ringue, surtadão das ideias, ele chega e basicamente fala pro LA Knight que ele perdeu limpo no X1 no ringue para o Jey Uso. E aí o LA Knight chega e fala, pô, perdi limpo, cara. O Solo Sikoa mandou o Samoan Spike em cima de mim. E no X1, pô, ele praticamente fala assim, tu tá maluco? Foi uma Fatal 4-Way, cara. Enfim, o Jey Uso chega, fala com o LA Knight, ele tá com inveja e que no fim, ele veio aqui para dizer, não para exigir um pedido de desculpas, mas para exigir que o LA Knight o reconheça. Né? E aí o LA Knight fala, reconhecer talvez seja uma proposta interessante. Ele levanta o dedo assim e fala, eu vou reconhecer que você precisa precisa beijar o meu traseiro. Isso faz o Jey Uso atacar o LA Knight. O LA Knight começa a devolver a trocação, né? O Jimmy tenta separar, né? Mas não consegue. O Jey e o LA acabam se atracando. Quando o LA está na vantagem, o Jimmy Uso acaba mandando um super kick no LA Knight. Eles continuam estraçalhando o LA. O LA consegue escapar do ringue e pegar uma cadeira. E quando ele pega essa cadeira, ele começa a estraçalhar os Usos, os dois Usos, no ringue com a cadeira. Isso faz o Jacob Fatu vir e mandar um Tongan Death Grip no LA Knight, né, fazendo com que ele apague.
tá? Depois, o Jacob Fatu ainda teve um segmento nos bastidores em que ele conversa com os Usos reclamam dele, o Jacob fala, olha, vocês tentaram fazer as coisas do jeito de vocês, eu fui lá e fiz as coisas do jeito OTC. E ele vai embora deixando os Usos bolados, e depois o Jacob ainda vai falar com o Roman, e aí o Roman chega e diz, olha, eu agradeço aí você ter ajudado lá e tal, preciso que você ainda faça uma coisa pra mim. E aí fala alguma coisa no pé do ouvido do Jacob, e fica por isso mesmo. Tá? Então, de Bloodline, a história da Bloodline termina aqui. Então vocês viram que a gente teve 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de Bloodline no show. É muita Bloodline, meu irmão. E, sinceramente, eu acho que se a gente fosse cronometrar todo o tempo que a Bloodline teve na frente das câmeras, deve ter sido quase 1 hora de show de Bloodline. A primeira meia hora do show foi de Bloodline. Tá? Então, assim, o pessoal reclama de muita Bloodline, já tá ficando demais, né? Tá ficando demais. Mas isso não deixa de ser interessante. Por quê? Porque nós temos esse conflito aí entre o Jacob e o Jay. Nós temos o Jimmy tentando servir de mediador. Nós temos o LA Knight no meio da história. Então, até que não tá ruim essa situação toda, não. Aliás, antes da gente passar pro próximo segmento, que é o segmento da Division, tá? E vocês já viram a imagenzinha aqui. Sim, o Logan Paul voltou para a companhia, mas ele não tocou em ninguém, nem fez nada por causa desse braço dele aí, que ainda tá zoado. Ele precisa de mais 6 meses para recuperar. Cabe ressaltar que tiveram promos do Seth Rollins e do Bron Breakker nos bastidores, e eles setaram uma luta na jaula entre os dois para o Night of Champions, tá? Então, nós já teremos 2 lutas, as finais do King and Queen of the Ring, e teremos Seth Rollins e Bron Breakker na jaula no Night of Champions, que não vai ter título, né? Então, de novo, um Night of Champions que não terá títulos envolvidos aí em lutas. Vamos ver esse Night of Champions aí. Enfim, depois disso, teve uma entrevista do Javon Evans no ringue, em que ele estava falando que ele iria vencer o King of the Ring, não importasse contra quem, não sei o quê, e aí veio a Division. E quando veio a Division, veio com a música do Logan Paul tocando. E isso foi mega surpreendente, porque ninguém imaginava que o Logan Paul viria para os shows estando com o tríceps zoado, né? E ele, olha o tamanho da braçadeira que ele tá usando, é um negócio absurdo, né? E aí o Logan Paul, ele basicamente chegou e chamou o Javon Evans para a Division. O Javon se recusou, e aí tanto o Logan quanto o Austin Theory falaram, veja bem, isso não é um convite, isso é uma ordem, isso é um mandato, você vai para a Division. E o Javon chegou e falou, não vou, e se vocês quiserem me fazer, tá aqui. Ele tira a calça, mostra a calça de luta, e aí ele chama os dois pra chincha. Ele manda um juiz vir, vem um juiz e tem uma luta impromptu entre o Javon Evans e o Austin Theory, que o Javon ele acaba ganhando. Foi uma boa luta de 14 minutos, que teve alguns momentos meio esquisitinhos ali, mas acabou que no final das contas, essa luta, que teve bastante tempo, ela perdeu um pouco de pontuação, porque ela terminou com o Bron Breakker causando a desclassificação. E como é que ele causou a desclassificação? O Javon Evans mandou o seu saca-rolha, né, que é aquele chute giratório, e foi preparar o Old Cutter para cima do Austin Theory. E aí, quando ele foi mandar o Old Cutter, quando ele foi pular... Cara, esse Suicide Dive aí do Javon Evans pro Austin Theory do lado de fora, foi antes desse momento, foi animal, tá? E depois ele deu uma cabeçada naquela barricada ali, que eu pensei que ele tinha ido de F. Aí teve o saca-rolha do Javon Evans, e aí quando ele foi mandar o Old Cutter, o Bron Breakker veio e mandou um spear nele ainda no ar, dizimando, aniquilando, deletando o Javon Evans, né? Eu tô aqui tentando achar palavras, verbos no gerúndio para poder justificar e explicar esse negócio aqui, mas foi sensacional, foi absurdo esse spear do Bron Breakker com o Javon Evans no ar, tá? Depois disso, eles tentaram estraçalhar o Javon, e aí apareceram os Street Profits com o Angelo Dawkins, né, o Montez Ford e o Angelo Dawkins, e eles partiram para cima do Austin Theory e do Bron Breakker. E aí setaram uma luta pelo campeonato de duplas na semana que vem.
Na semana que vem, no Monday Night Raw, vão ter 2 lutas de duplas, pelos campeonatos de duplas. Nós teremos Division versus Street Profits e teremos Paige e Brie contra Bayley e Lyra Valkyria. Essa luta vai ser em Londres e a gente lembra que a Lyra Valkyria é irlandesa. Então, ó, a gente pode ter um cenário interessante aí, mas o mais importante que Lyra Valkyria é irlandesa, mas a Paige é britânica. Então, o público vai estar dividido aí. Vamos ver como é que vai ser essa luta. Vamos ter live CLT, infelizmente, de novo aqui no canal, porque eu trabalho, não tenho como fazer live ao vivo, né? Não temos como fazer live ao vivo, porque eu trabalho, né? Então, essa live vai ser live CLT, naquele esquema, né? 8h30 da noite a gente começa, 9 horas a gente solta a gravação. Depois disso, a gente teve finalmente o main event do show, né? O main event do show foi entre o Oba Femi e o Dominic Mysterio. E o Dominic Mysterio veio com o JD McDonagh. Lembra que eu falei que a Raquel Rodrigues não foi ajudada pela Liv e pela Roxane? Pois é, o Dominic Mysterio foi ajudado pelo JD McDonagh, né? O Dominic tentou fugir da luta várias vezes no começo. Depois ele correu no ringue, voltou, conseguiu acertar o Oba Femi, né? O Oba Femi não quis nem saber, começou a estraçalhar o Dominic, jogou ele na mesa dos comentaristas, tal. O JD tentou vir para atacar o Oba Femi. O Oba Femi pegou ele, botou para dentro do ringue. Nessa distração toda, o Dominic botou um martelinho, um tossino na bota. E aí mandou 2 619s no Oba Femi. O primeiro no abdômen, que o Oba Femi não se colocou pendurado nas cordas. E o segundo na cabeça, quando o Oba Femi finalmente cai nas cordas. E aí o Dominic foi pro Frog Splash. Ele mandou o Frog Splash e simplesmente... e ainda teve isso, né? Ele ainda mandou um low blow no Oba Femi, né? Quando ele mandou o Frog Splash, o Oba Femi chutou no 1. O Oba Femi chutou toda a sequência finalizadora do Dominic no 1. E aí, meu amigo, o que aconteceu? Esse golpe baixo foi antes justamente dos 2 Six on Night, né? A WWE trocando a ordem das fotos, né? O que a gente fala, só pra sacanear a gente. O Oba Femi chutou no 1 e aí depois, meu irmão, o JD McDonagh veio pro ringue, né? Tentando chamar a atenção do juiz. O Dominic tentou acertar o martelo na cabeça do Oba Femi. O Oba Femi simplesmente deu um tapa nele, zuniu o martelinho longe, mandou o Frog Splash. O JD entrou no ringue, tomou o Frog Splash junto, um chokeslam, né? Foi um chokeslam duplo aí do Dominic e do JD McDonagh. E aí, meu irmão, o Oba Femi começou a correr de um lado para o outro, mandando os seus running uppercuts. Depois ainda deu running uppercut com um salto no JD McDonagh, mandando ele de F. Pegou o Dominic, mandou o Release German e depois mandou o Fall from Grace. Aí tá aí o running European Uppercut no JD McDonagh, aí o Release German no Dominic e aí por fim o Fall from Grace para 3. Vitória de Oba Femi, que deixou todo mundo aliviado. Não teve Brock Lesnar, né? Oba Femi avança para a final do torneio King of the Ring lá na Arábia Saudita no Night of Champions. E aí o pessoal já está se perguntando se o Brock Lesnar vai interferir na final. Por quê? Porque o Oba Femi ainda por cima depois chamou o Brock Lesnar na chincha e disse que imaginava que o Brock Lesnar fosse aparecer, mas não apareceu. Basicamente chamou o Brock Lesnar de covarde e disse que ele vai para o Night of Champions buscar a sua coroa, porque todo governante precisa ter uma coroa. Tá? Foi uma boa promo no final da luta. Essa luta eu vou dar 2 estrelas para ela. Foram 5 minutos de luta. Teve uma historinha legal, mas foi mais uma luta aí que é curta do Oba Femi. E aí os detratores do Oba Femi ficam reclamando que o cara é limitado. Eu fico imaginando o que essa galera teria falado do Brock Lesnar em 2002, quando ele fazia basicamente a mesma coisa com todo mundo do roster, tá bom? Enfim, então nós temos Oba Femi e Oskai nas finais. Na sexta-feira nós teremos as outras semifinais do King and Queen of the Ring, aonde Devon Evans vai enfrentar o main event Jey Uso e a Liv Morgan vai enfrentar Charlotte Flair. Eu fiz no vídeo de notícias uma pequena prévia,
né? Eu acertei o Oba Femi e a Charlotte Flair, eu disse que provavelmente passariam as duas, seria a minha escolha. E na sexta-feira, eu também disse que passaria o Jey Uso e o Jey Uso. Não, eu disse que hoje ia passar Oba Femi e Io Sky, e na sexta-feira, Jey Uso e Charlotte Flair. Né? Então a gente teria Io Charlotte, Oba Femi e Jey Uso. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu prefiro Oba Femi e Devon. Charlotte e Io, eu tô quase certo que vai ser. Mas eu prefiro Oba Femi e Devon Evans do que Oba Femi e Jey Uso. Vamos ver o que vai rolar. Né? Jey Uso seria um ex-campeão mundial que o Oba Femi enfrentaria. E aí o Oba Femi poderia começar a sua história de começar a passar por cima da Bloodline antes de enfrentar o Roman Reigns lá no SummerSlam, tá? E aí, o que vocês se perguntam o que acontece com o Brock Lesnar nessa história, o Brock passaria a ficar no caminho do Gunther, e aí enfrentaria o Gunther no SummerSlam, tá bom? Bom, esse é o meu resumo do show. A minha nota pro show, 7,5, eu acho que foi um bom show, foi um show interessante, não foi dos melhores, da semana passada foi muito melhor, mas eu acho que foi interessante por conta das lutas, por conta dos resultados e do que se desenvolveu de história. Eu acho que a história da Bloodline foi exagerada, foi muito enfocada no Raw. Tá quase como sendo um Monday Night Samoa em vez de Monday Night Raw. Né? É como se a gente tivesse assim, a gente tem uma sitcom da Bloodline com um pouquinho de lutas e de outras histórias no meio. Foi praticamente isso que denotou do Raw. É só vocês verem a quantidade de segmentos que tivemos da Bloodline para vocês entenderem a situação. Olha o quanto de espaço no meu papel essa história ocupou, né? Então, 7,5 poderia ter sido melhor, mas vamos que vamos, semana que vem a gente com certeza vai ter um Raw bastante interessante. Beleza? Muito obrigado a todos que nos acompanharam e que acompanharam a nossa live. Hoje à noite, 8h45 da noite, nós estaremos aqui para fazer a cobertura do SmackDown, da NXT, tá vendo? A WWE ela fica trocando lá as imagens, fica me deixando doido, tá? A gente vai ter a cobertura da NXT e nós estaremos reagindo ao jogo da Argentina, tá? A gente não pode botar a narração do jogo, então a gente vai estar com a narração do NXT, mas eu vou estar comentando também sobre o jogo da Argentina que eu vou estar acompanhando aqui. Então, não deixem de vir para também a gente se divertir um pouquinho com a Copa do Mundo. E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype, se inscreva no nosso Patreon, onde a gente tem colocado lutas com imagens, tá? E as nossas reações. Ontem a gente fez o react de Charlotte Flair e Rhea Ripley, WrestleMania 39. Esse react com imagens vai estar lá no Patreon. Primeiros 7 dias são gratuitos, depois é o valor de uma Coca-Cola, R$ 7,50 por mês. Eu desde já agradeço a sua inscrição e não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque é tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje, 8h45, na live da NXT com react do jogo da Argentina. Grande abraço. A gente se vê.